Buenas, gauchada, Perozan, canal Bate e Volta Rio Grande do Sul. E hoje sim, pontos positivos e pontos negativos da Nissan Xterra. Inclusive com alguns probleminhas crônicos aí, que talvez vocês já tenham conhecimento, mas vou apresentar também algumas soluções para diminuir esses problemas aí. Então, depois da vinheta. Então, pessoal, o primeiro ponto positivo que para mim contou a favor aí da Xterra é a questão da motorização, tá? O motor, como eu já disse em outro vídeo aí, um MWM, fabricação nacional, equipou diversos outros veículos aqui do Brasil, então tem uma grande oferta de peças e também porque esse motor aí, pela sua simplicidade, qualquer mecânico diesel mexe. Se bem que essa parte de motorização pode ser como um ponto negativo para outras pessoas, porque é uma questão bem subjetiva. É um motor que ele vibra bastante e faz bastante barulho, tá? Devido à construção dele aí de não ter corrente de comando e nem correia dentada. Então essa questão de vibração e de ruído pode incomodar outras pessoas. Mas para mim, sim, essa parte de motorização foi um ponto positivo. Além do que, essa versão aqui é a versão com bomba mecânica. Então a parte de motor praticamente zero eletrônica. Para overland, para umas áreas mais remotas aí, é uma característica interessante. Ainda na parte de motorização, essa motorização MWM foi vendida para alguns países da América Latina, em especial aí a Argentina. Então, lá na Argentina tu também vai encontrar mecânica que trabalhe com esse motor, peças para esse motor, se acaso tu precisar. Outra coisa interessante, pessoal, é que esse motor ele já foi projetado para o uso com turbina e intercooler, tá? Então as caminhonetes que vêm com esse motor geralmente tem a turbina e o intercooler. Outro ponto bacana aí da Xterra é a questão da posição do intercooler. Vou mostrar aqui para vocês. A Xterra possui intercooler na parte de cima do motor aqui. Tem alguns veículos que possuem intercooler na parte baixa aqui, na frente do radiador ou na frente do radiador do ar-condicionado. Isso aí influencia no funcionamento do intercooler? Não, não influencia. Os dois são eficientes. Mas o porém de ter o intercooler lá embaixo é que ele fica mais vulnerável, tanto para atravessar alagados, pode bater algum galho, alguma coisa. Num terreno mais barrento ele vai acumular mais sujeira, vai fechar os favos com mais facilidade e acaba que tu tem que ter uma atenção maior na manutenção, ali na limpeza do intercooler, tá? Porque ele vai sujando mais e vai perdendo a sua eficiência. Por isso que o intercooler aqui em cima eu considero também como um ponto positivo aí. E aqui então é a entrada da captação de ar aí que vai diretamente para o intercooler. Um outro ponto positivo que eu considero da Xterra é a questão da praticidade, pessoal. Eu já falei para vocês nos outros vídeos da possibilidade de dormir dentro do carro, deitar os bancos traseiros ali e o piso do carro fica completamente plano, tá? Não precisa tirar os bancos, somente os assentos do banco traseiro, tá? Mas é fácil, é uma travinha, não precisa fazer móvel porque já fica realmente plano. E na questão do comprimento, pessoal, pasmem, apesar de tu olhar assim, parecer um carro grande, não que não seja, ela tem um entre-eixos e fica entre uma TR4, por exemplo, e entre uma Pajero Full, é um entre-eixos mediano, é mais curto que Hilux, é mais curto que Pajero Sport, é um entre-eixos bacana que fica entre uma estabilidade em reta e uma facilidade de curvas para o on-road e também no meio termo para o off-road também, né? Porque um entre-eixo curto no off-road facilita
alguns tipos de terrenos e um entre-eixo longo facilita em outro tipo de terreno. E na questão do comprimento, pessoal, pasmem, ela aparenta ser maior do que ela é. Ela tem 2 centímetros a mais no comprimento total que a Chevrolet Montana. E ainda na questão da praticidade, pessoal, além dela já vir com as longarinas de fábrica aqui, ela já vem também com este cesto de fábrica. Essas argolas aqui não são originais, tá? Fiz elas para facilitar a amarração das cargas aqui, ficou muito simples, tá? Aqui eu sempre carrego as coisas mais sujas, como por exemplo, fogareiro, botijão de gás, e ainda sobra um espaço aqui atrás para a gente colocar objetos sujos, como a cinta de reboque, esse tipo de coisa. Quando tu usa ela fica embarrada ou fica molhada, a gente joga tudo ali para cima, serve como uma micro caçamba de picape, tá? Para não jogar as coisas lá dentro, a gente coloca tudo ali em cima e fica 10. Xterra, facilidade de preparação, tá? Por ela ter feixe de molas, se porventura tu for fazer um camper nela ou carregar uma barraca de teto ou alguma coisa bem pesada, tu pode acrescentar feixes de mola para deixar a suspensão mais firme, tá? Para fazer lift, receita de bolo da Xterra, tá? Troca-se os jumelos aqui originais, coloca um mais longo, inclusive esse tem 3 regulagens, ó, esses 3 furos aqui para te regular a altura, tá? Como a minha está no mais alto aqui, troca-se também o amortecedor traseiro, colocando o amortecedor de Dodge Dakota, tá? Ele tem um curso mais longo. Aqui, pessoal, suporte da barra estabilizadora traseira. A minha já estava sem a barra. Ela fica mais confortável, tá? Perde um pouco de estabilidade, mas pelo meu uso, pela velocidade que eu ando no asfalto, essa falta de estabilidade não me traz nenhum prejuízo. O tanque já vem com essa proteção original, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que não tem nada exposto, certo? É um carro, de certa forma, bem construído, não tem nenhum item exposto embaixo do carro. Claro, com exceção aqui do diferencial traseiro, tá? Mas isso aí é inevitável. Só se tivesse um eixo portal aí que poderia modificar essa situação. Essa aqui é a barra de torção, tá? Ela é a mola da suspensão dianteira. Não é o melhor sistema do mundo? Não, não é. Se fosse uma mola helicoidal, ela ficaria muito mais confortável. Teria muito mais curso. Mas é uma suspensão de fácil regulagem. Nesse parafuso aqui, ó, tu consegue aumentar a tensão da mola ou diminuir, levantando mais a caminhonete ou baixando mais a caminhonete. Nessa facilidade de preparação, pessoal, além do lift de suspensão, é possível fazer um lift de carroceria. Por se tratar de chassi e carroceria, entre uma e outra, as buchas aqui que tá sujo pra caralho, mas tu pode trocar essas buchas, colocando buchas maiores, subindo a carroceria, mantendo o chassi e toda a suspensão na sua posição original. Isso aí também é característica de todo veículo com chassi e carroceria, não especificamente da Xterra. Não chega a ser um ponto positivo, pessoal, mas é uma característica do veículo, principalmente dos veículos off-road, né? Mas tem alguns veículos off-road que, por ser 4x4, o pessoal acha que tem capacidade off-road, quando na verdade essa capacidade é limitada, tá? Por exemplo, tomada de ar que vai para o motor é alta. O nível do topo do farol do carro, tá? Ponto positivo aí. O alternador é alto. Por ele ter essas aberturas aqui, ele fica bem exposto à umidade, esse tipo de coisa. Então, quanto mais alto para um veículo off-road, melhor, tá? Intercooler alto, menos manutenção nele, menos limpeza, menos higienização é necessária. Mas como dito,
não são necessariamente os pontos positivos da Xterra, mas são características de um projeto off-road não limitado, por assim dizer. Um outro ponto que é interessante na Xterra aqui é com relação ao 4x4, não especificamente ao sistema em si. O sistema eu já falei no vídeo anterior aí, dá uma conferida lá para ficar por dentro. Mas eu me refiro à forma de tração, tá? Que é por alavanca. Não é um comando eletrônico, não é um botão, é uma alavanca ligada diretamente com a caixa de transferência, com a caixa da redução. Muita gente aí deve estar discordando de mim, achando que isso aí é irrelevante, mas por que eu acho isso interessante? Porque já me aconteceu de estar fazendo um off-road e arrancar a conexão do sensor do 4x4, que é o que indica aqui no painel que o 4x4 está acionado. Mesmo o painel estando apagado, eu tinha certeza que o 4x4 estava acoplado, porque a alavanca estava no 4x4. Tá? Se for um comando elétrico no painel, é mais cômodo, mas poderá haver situações em que tu vai ter dúvida se realmente engatou o 4x4. Ou porque deu algum problema na luz do painel, ou porque deu algum problema no circuito eletrônico do carro, e aí tu não tem a certeza se está acoplado ou não. Por isso que a alavanca para engatar o 4x4, do meu ponto de vista, é um ponto positivo para a Xterra. Ainda como ponto positivo, apesar de ser um carro 2004, ele é bem completo. Tem várias comodidades, por assim dizer. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, retrovisores elétricos. Essas coisas que hoje são normais, mas naquela época tinha muito carro que não tinha. E além disso aí, é um carro que conta com airbag duplo e com freios ABS. Então são itens de segurança que hoje são obrigatórios, mas naquela época eram raros. Tá? Claro que veículos desse padrão na época, acredito que todos vinham com esses itens. Tá? Mas com esses itens de comodidade e com bomba mecânica, eram poucos. Problemas de pivô da Xterra. Pivô superior, pivô inferior. Por que que a Xterra tem problemas de pivôs? Como eu disse para vocês antes aí, projeto global em que a maioria dos países utilizavam motor gasolina e no Brasil motorização diesel, mais pesada e vibra mais. Só o fato de acrescentar esse peso do motor a diesel já força mais os pivôs. Tá? Originalmente a Xterra vinha equipada com pneus dianteiros 225/75/15 e os traseiros 265/70/15. Essa diferenciação nas medidas dos pneus dianteiros e traseiros impossibilita o rodízio de pneus de frente para trás. Xterra com tração traseira, consome mais pneu traseiro. E o cara não pode colocar o pneu dianteiro para trás, porque ele é mais estreito. Faz apenas o rodízio de um lado para o outro. O que acontece na primeira troca de pneu? O cara vai lá e coloca os 4 pneus 265/70/15. Já é um pneu mais largo, já vai forçar mais sistema de direção e, consequentemente, sistema de suspensão dianteira também. Por exemplo, a minha aqui está com pneu 31, que já são um pouco maiores que os 265. De um 225 para um 31 aqui na frente já é uma diferença bem significativa. Temos 2 pontos então que diminuem a vida útil dos pivôs: o peso do motor diesel e os pneus maiores. Terceiro ponto, lift de suspensão. O pessoal regula as barras de torção levantando a suspensão. Aí as bandejas que trabalham na horizontal, elas começam a trabalhar inclinadas. E essa inclinação da bandeja faz com que o pivô comece a trabalhar forçado. Diminui a vida útil dos pivôs dianteiros. Mas essa questão dos pivôs aí, pessoal, é meio que geral dessas caminhonetes. Quando tu aumenta o diâmetro dos pneus e quando tu faz lift de suspensão, que o pivô sempre vai trabalhar mais enforcado.
Tem soluções já, tem inclusive o pessoal que coloca eixo rígido dianteiro, mas um pessoal que quer manter o sistema de dupla balança, o pessoal consegue trocar as bandejas, colocar umas bandejas um pouco mais longas e com um ângulo, uma curvatura diferente para compensar essa elevação aí da suspensão. Começando os pontos negativos, pessoal. Luz do painel é fraca. Durante o dia não faz diferença nenhuma. Inclusive é difícil de enxergar o mostrador aqui, a temperatura, dependendo da posição do sol lá fora. A quilometragem tu nem enxerga, agora ela está desligada no caso, mas a quilometragem tu nem enxerga às vezes. É uma situação que incomoda. Apesar dela ter o dimmer aqui, mesmo na posição de maior brilho aí, ela fica escura. Para a noite ela fica de satisfatório para ruim, tá? E de dia é muito ruim. É como se o painel estivesse desligado. Mas isso é de solução simples. O pessoal retira o painel e troca as lâmpadas ali dentro e coloca lâmpadas de LED e fica show de bola. Ainda na parte interna aqui, pessoal, ar-condicionado. O sistema da Nissan, ele não é muito eficiente, principalmente se tu estiver parado. Porque o radiador de ar-condicionado lá da frente, ele precisa do movimento do carro, o vento entrando e refrigerando o ar lá do radiador para ele se tornar eficiente, tá? E ainda mais com o passar do tempo, com a idade do carro, ele tende a ficar menos eficiente ainda. Mas aí o que o pessoal faz? O pessoal instala eletroventoinhas na frente do radiador. Essa minha tem uma ventoinha, mas o pessoal às vezes instala duas ventoinhas. Ventoinhas que são acionadas quando o ar-condicionado é ligado. E aí essas ventoinhas deixam o ar-condicionado com uma eficiência bem satisfatória. O Xterra, pessoal, tem um problema crônico. Apesar de ser um carro global, um projeto global da Nissan, na maioria dos países, tanto europeus quanto da América do Norte, eles vinham com uma motorização V6 a gasolina, que não foi disponibilizada no Brasil. No Brasil apenas essa versão com o motor diesel MWM. O diesel ele é mais pesado, ele vibra mais que o motor a gasolina, e por isso a Xterra começa a apresentar trincas. Na parte da caixa de rodas, próximo à coluna aqui, ela começa a apresentar trincas, certo? Nessa travessa inferior aqui também, pessoal, começa a apresentar trincas, principalmente na parte do suporte ali. Trincas também na caixa de roda, aqui. Na travessa superior também começa a aparecer umas trincas aqui. Isso aí, além de fazer com que a caminhonete perca um pouco de rigidez estrutural aí, ela faz bastante barulho na cabine lá dentro. Principalmente essas trincas próximas à coluna. Na minha, foi feito um reforço, um reparo das trincas. Não recebo nada dos guris, mas vale a propaganda, porque o serviço é bem feito, tá? MR Works em Porto Alegre. Fazem um reparo com soldas nas trincas. Depois fazem todo um reforço estrutural interno ali na parte da caixa de roda, inclusive com fibra de carbono. Toda essa parte aqui, ó, desde o suporte, desde o calço da carroceria ali, até a parte da coluna aqui, ó. É feito a solda, uma chapa de aço como reforço, umas lâminas de fibra de carbono na caixa de roda. É feito um reforço por dentro da travessa superior. A travessa inferior, ela é toda trocada. A original sai fora, eles colocam uma outra travessa nova, galvanizada, tá? Depois pintada da cor do carro, uma travessa mais grossa. E além de tudo isso, eles fazem essa aranha. Vocês conseguem ver que tem um X aqui. Essa aranha, essa amarração aí de toda a frente.
E fica show de bola, cara. Reduziu 75% do barulho interno, das bateção, que às vezes a X-Terra fica meio carroça e o pessoal não sabe o que é. É por causa dessa frente frouxa aí, tá? Outro ponto que pode ser considerado como defeito da X-Terra é a oxidação dessa parte aqui em cima das portas traseiras. Eu acredito que isso aí se dê por infiltração dessa ancoragem aqui da longarina. Começa a infiltrar água, a água escorre por aqui e por algum motivo ela fica mais acumulada nessa região aqui. Fica mais úmido por não ter muita ventilação nessa parte e começa a oxidar aqui dentro. Nessa minha eu já fiz, tá? Fiz dos dois lados. Tá? Ela oxida bastante aqui. Então, se tu estiver olhando uma X-Terra, dá uma atenção para esse ponto aqui. Mais um problema da X-Terra, que eu diria que não é um problema, mas sim um desgaste. O volante de motor. O volante do motor é um sistema, é um disco grande, que a função dele é minimizar os trancos do virabrequim. Tá? Os trancos que o motor, que a explosão do motor causa no virabrequim e consequentemente para a caixa de transmissão. X-Terra, e assim como muitas outras picapes assim, possui um volante de motor bimassa. São basicamente dois volantes conectados um ao outro, tá? E a função deles é funcionar meio que como um amortecimento. E o que acontece é que com o tempo, essa folga entre um volante e outro, ela começa a aumentar. E aumentando, começa a fazer barulhos, o motor perde um pouco de eficiência, começa a dar trancos, tá? Mas como eu disse, isso aí para mim não é um problema, é uma característica do volante bimassa. Todos os volantes bimassa um dia vão apresentar essa folga. E como é um carro de 18 anos aí, apresenta essa folga, é desgaste, entendeu? O que o pessoal faz? Coloca o volante rígido. Retira esse volante bimassa e coloca um volante rígido, que é uma peça só e não cria essa folga aí, então. Apesar de ter um custo mais barato que o volante bimassa, ele vai repassar um pouco mais de vibração e de ruído para dentro da cabine e também aumenta a incidência de trincas na carroceria por causa da vibração um pouco maior por ser rígido. Um último ponto de atenção também é a questão da embreagem, especificamente sobre o atuador da embreagem. Veículos diesel geralmente têm uma embreagem pesada, por causa do tamanho do motor, e enfim, a embreagem é grande e o pedal da embreagem se torna um pedal pesado. Para minimizar isso, as montadoras colocam um atuador hidráulico no pedal da embreagem, como se fosse um sistema de freio, para deixar o pedal mais leve. O que acontece é que, eventualmente, com o uso, esse atuador, assim como os cilindros de freio, todo aí, né? Esse atuador da embreagem apresenta problemas. Isso aí também é uma característica do sistema. Em algum momento, atuadores hidráulicos vão apresentar defeitos. Qualquer veículo. O que da X-Terra é que esse atuador hidráulico fica dentro da capa seca aí, entre a parte do motor e a caixa de marchas. E aí quando esse atuador dá problema, tu tem que tirar a caixa de marchas fora para trocar o atuador de embreagem. Então o problema não é em si o atuador da embreagem, mas é aonde o atuador está posicionado dentro da X-Terra. Então um serviço que, se fosse um atuador externo, tu gastaria aí R$350 da peça, mais uns 150, R$200 de mão de obra. Na X-Terra tu vai gastar pelo menos R$1.000, R$1.300, R$1.500, dependendo da região que tu morar, do mecânico que estiver fazendo o serviço, tá? Para vocês terem uma ideia, o Troller 2.8, que usa o mesmo motor da X-Terra, ele tem um atuador de embreagem externo, que facilita muito a manutenção dele. E tem também já soluções que o pessoal retira o atuador interno e
adapta esse atuador do Troller na parte externa aí da caixa de marchas, facilitando a manutenção. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco diferente, mostrando a parte suja aqui da Xterra. Se acharem interessante, compartilha e se inscrevam no canal aí, tá? Qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer contraparte referente ao modelo aí, se falei alguma bobagem aí também, me corrijam, por favor. E vamos pro próximo.